Bom dia, mundo melhor, ou boa tarde, ou boa noite, depende aí de qual horário você está assistindo esse vídeo. Eu sou o Cleiton Lima, estamos em São Paulo, por volta de 11h40 da manhã. E a gente vai falar um pouquinho mais aí, uma coisa que eu sempre quis conversar a respeito, mas é um assunto um tanto chato. Envolve uma série de situações aí, coisas que nós estamos passando. Cenáriozinho novo aqui, este é o meu quarto, minha pequena casa, que dá um baita trabalho e está ficando da forma como eu quero. E não estou ainda na minha drogaria, já estarei lá. E eu quero falar sobre uma situação aí que eu acho que eu converso com algumas pessoas a respeito e existe muita confusão sobre como a gente pensar nesse assunto. Porque ele tem um pouco a ver com política, mas não é especificamente política, né? Que é conversar sobre economia. A gente falar a respeito de economia, de questões econômicas, de como isso influencia a nossa vida, como está presente na nossa vida, né? E claro, obviamente que a política está diretamente envolvida nisso, mas não é nesse aspecto que eu acho importante conversar. Eu queria colocar questões econômicas aqui de uma forma prática, né? A gente vive um momento muito complicado, muito difícil no aspecto econômico. Eu vou pedir desculpa, eu fico meio atrapalhado aqui com a câmera e eu estou tentando posicionar aqui para poder tentar olhar direto para você. Mas vamos lá, a ideia seria passar aqui uma visão referente à economia de uma forma que as pessoas tivessem uma preocupação não de uma forma subjetiva, não de uma forma assim distante, né? Como eu já vi num comercial de TV, a bolsa quebra no Japão, o que eu tenho a ver com isso? Não nesse sentido, mas no sentido de o dinheiro que está no nosso bolso, o dinheiro que a gente convive com ele, o dinheiro que a gente usa no dia a dia, a forma como isso está mudando atualmente. A gente está vendo uma mudança assim astronômica, uma coisa extremamente drástica, né? Uma mudança gigantesca no que se trata de dinheiro. Primeiro com a questão da digitalização. Isso é cada vez mais evidente. E como isso vai interferir no quanto você vai ter de dinheiro, no como o dinheiro vai funcionar para você. Então essa questão econômica ela é fundamental. Aqui no Brasil a gente vive os problemas políticos que a gente vive e isso interfere muito na questão econômica. Então, por exemplo, o salário das pessoas, o quanto elas recebem, seja ela assalariada ou seja ela uma pessoa que trabalha por conta e tira uma remuneração, as questões políticas interferem demais nesse quesito. Por que isso acontece? Porque nós permitimos isso. E eu quero também falar a respeito dessa coisa do nós permitimos. Eu tenho uma grande dificuldade em colocar a culpa nas pessoas, na sociedade como povo, pelo que acontece de errado na política. Só que cada dia mais eu venho vendo que não tem outro jeito. As coisas que acontecem dentro da política é um reflexo de como a gente age com a política. Seja através de voto ou seja depois dele. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande com essa coisa de colocar culpa nas pessoas, mas eu acho que não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. E o dinheiro em si, a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, a forma como o dinheiro existe pra gente, está diretamente ligado a isso. As decisões que são tomadas lá em Brasília interferem diretamente no nosso dia a dia, ou mesmo até as decisões aqui no centro de São Paulo, seja na Lesp, seja na Câmara dos Vereadores, seja o governador, seja o prefeito. As decisões que são tomadas por essas pessoas interferem em quanto você vai pagar no pãozinho amanhã. Então isso é importante. Mas aqui, primeiramente, eu quero falar especificamente sobre o que está acontecendo com o dinheiro, o nosso dinheiro, a nossa moeda, o real. E isso é uma coisa extremamente importante que me preocupa muito. Eu faço 40 anos esse ano e eu peguei um finalzinho de uma época onde o dinheiro ele era muito diferente do que é hoje. Para quem nasceu depois de 1994, na verdade até antes de 1994, mas
começou a entender as coisas um pouco depois ali de 1994, não teve essa percepção, que é a maldita da inflação. E é esse termo mesmo, algo extremamente terrível, porque ele é uma forma de imposto, que é o governo que gera. Então, esse termo, essa palavra, essa condição econômica é o que tem me assustado muito ultimamente. Eu tenho visto as coisas subirem, o preço das coisas subirem de uma forma muito exponencial. Eu que tenho uma drogaria, lido com medicamento, que é se eu não me engano, é o único produto que tem uma tabela de preços que a gente tem que seguir. Não pode ser vendido acima daquele valor. Isso tem uma lei que determina isso. E eu tenho visto os preços dos medicamentos subindo muito. E não só medicamento. A gente viu aí algumas polêmicas referente à carne, referente ao arroz, mas não é assim pontual. A gente está vendo muita coisa aumentando o preço. Porém, é errado falar que as coisas estão aumentando de preço. A gente vê o número mudar. O número do preço ele muda e aí vai para um número maior. Porque a forma como o mercado tende a indicar que está havendo inflação, mas a grande realidade é que a nossa moeda está perdendo valor. Isso é muito difícil de compreender, mas é um fato. A nossa moeda, o nosso dinheiro, o nosso real está perdendo valor. Já se fez análises e cálculos que R$ 100 em 1994, que foi quando o real foi implementado, ele compra hoje o equivalente a R$16,25, se eu não estou enganado. R$16,25 ou R$16,75. E isso é muito preocupante, porque a perda do valor pela moeda prejudica exatamente quem é mais pobre, que não tem muito como controlar isso. Porque o valor que o mais pobre vai receber é aquele. Né? Ele não tem muito como controlar isso. E o valor que ele vai pagar nas coisas depende dessa desvalorização que a moeda tem. Então eu acho importante trabalhar esse conceito de desvalorização da moeda. E isso acontece por decisões políticas. Então, quando a gente vê muita instabilidade política, muito problema com decisões econômicas por parte de um ministro, ou interferências políticas em setores econômicos que geram algum tipo de instabilidade, faz com que o preço do dólar fique maior porque a nossa moeda está diminuindo. E isso é muito perigoso, porque aumenta o preço dos produtos que são de consumo básico. E aí quem é mais pobre sofre com isso. Existem formas de se proteger isso. Óbvio, a principal delas é você investir o seu dinheiro, o dinheiro que você tiver. Se você tem algum dinheiro guardado, se existe alguma reserva, você tem que investir isso. Agora, como investir? Porque de qualquer forma, se você está investindo em bolsa de valores ou em tesouro, você está em real. E a desvalorização do real é a mesma, não muda. Formas melhores de fazer isso é buscar um investimento em dólar. Isso já é possível para brasileiro. Eu pretendo criar algum conteúdo que traga isso de uma forma mais próxima para as pessoas que tenham mais dificuldade de compreender esse tipo de processo. É possível hoje sim investir em dólar com pouco valor. Isso é uma forma muito boa de você não só proteger, como ganhar valorização em dólar e ganhar uma remuneração em dólar em cima disso, que vai ser proporcional ao quanto for investido. E também tem outras formas de dinheiro que estão surgindo, como as criptomoedas ou o Bitcoin. Já citei alguma coisa a respeito disso aqui no canal. E tem sido cada vez mais recorrente esse tipo de coisa. O brasileiro, as pessoas em si, estão buscando essa alternativa de proteger o seu patrimônio, proteger o dinheiro. Por quê? O próprio dólar está sofrendo com isso. Porque com os problemas que a pandemia causaram, e principalmente as péssimas ações que os governos tomaram durante todo o processo de pandemia, geraram uma necessidade de se colocar muita moeda, muito dinheiro na economia, que é o que a gente chama de impressão de dinheiro. É um termo popular, na verdade, porque hoje não se imprime mais dinheiro, não é imprimindo nota que se faz isso. Você emite, o Banco Central ele permite uma quantia maior do dinheiro dentro da economia. E isso gera inflação. Por quê? Você aumenta a quantidade de um determinado produto, o dinheiro não deixa de ser um produto, uma mercadoria. Se você aumenta a quantidade, automaticamente
você atende melhor a demanda. Isso perde valor. Isso acaba perdendo preço, né? Perdendo valor, essa desvalorização faz com que é necessário mais dessa mercadoria para que você tenha algo na hora de trocar por essa mercadoria. Então, se você tem dinheiro em abundância, você precisa de mais dinheiro para ter um determinado produto. Vou explicar isso com mais calma em próximos vídeos, mas eu queria chamar a atenção dessa situação para que a gente pense nisso, não só na forma prática do dia a dia, né, de você guardar, de você poupar, de você buscar uma forma de proteger o dinheiro, mas também na hora de decidir quem vai ser eleito. Né, você ter um presidente, você ter uma equipe política, um congresso, pessoas que decidem as coisas, que se preocupe com isso, é fundamental. A gente não pode ter por aí líderes políticos falando que tem que dar dinheiro a torto e a direito para as pessoas. Não, você tem forma melhor de fazer com que as pessoas tenham acesso às coisas. Então achei importante começar a falar sobre isso. Eu vou falar mais detalhadamente em próximos vídeos recentes aí, para a gente poder destrinchar melhor a situação. Obrigado aí, pessoal. Por esse vídeo é isso aqui e sejamos felizes.